testemunho fraterno da comunidade, construindo uma vida na pedra angular que é Jesus Cristo, e promovendo a alegria e a paz. Para isso acontecer, é preciso que nossa fé não exija provas e nem coloque condições, como fez São Tomé. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 117. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora diga: eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam: eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é a minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Segunda leitura da Carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia de manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, fiquemos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho. Cristo venceu, aleluia.
convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para a palavra de Deus. Vou precisar disso aqui daqui a pouco. Nós escutamos alguns anos atrás o Papa, hoje emérito, Bento XVI, falando algo muito importante para a Igreja. A Igreja Católica não faz proselitismo. Nós, Igreja, nós vivemos algo que se chama a atração. Nós evangelizamos pela atração. Nós não fazemos proselitismo. O que é fazer proselitismo? Quando você recebe alguém na tua casa, ou quando alguém te chama a uma reunião para te falar da igreja deles, para falar da fé deles, da religião deles. E eles então fazem aquele convite: você podia ir na minha igreja, você podia ir num culto lá onde nós nos reunimos, você podia conhecer mais a minha religião. A Igreja Católica, disse o Papa Bento XVI, e assim nós vivemos desde quando a Igreja Católica existe. A Igreja Católica não faz proselitismo. Vocês não vão ver o Padre Rogério, o Padre Leonel, espero que não vejam o Padre Tiago, eu não conheço muito bem, mas espero que não, indo na casa de ninguém, dizendo: vai lá na minha igreja, na intenção de trazer as pessoas para a igreja. Vai ver a minha religião, na intenção de trazê-los para a minha religião. A Igreja Católica, ela evangeliza pela atração. Nós nunca vamos convidar você a se converter à minha religião, a se converter à minha igreja. Nós sempre vamos levá-los a se converterem a Jesus Cristo. A Igreja Católica sempre leva as pessoas a seguirem Jesus Cristo. Não seguir a igreja, não seguir religião,
mas seguir Jesus Cristo. Como nós fazemos isso? Não por proselitismo, mas por atração. O exemplo que os apóstolos deram, os discípulos deram, os santos deram. Hoje de manhã, 2 novos santos a igreja ganhou, e nós, um deles contemporâneo de todos nós, João Paulo II, aqueles mais velhos, João 23. Então, acredito que se não foi o Papa que mais canonizou os santos, João Paulo II, se ele não foi o Papa que mais canonizou, um dos que mais canonizaram santos foi o Papa João Paulo II. Quem ele canonizava? Pai de família, mãe, igual muitas mães aqui hoje, jovens, claro, padres, bispos, sem dúvida, missionários, mas ele queria mostrar com isso que todos, sem exceção, podem ser santos. Não é que para ser santo precisa uma pessoa ir viver lá na África, como o Padre Leonel quer viver na África. Não precisa. Para ser santo, você não precisa ir para a África. Você pode ser santo aqui em Denver, lá em Bridgeport, lá de onde você veio de Valadares. Você pode ser santo lá em Valadares. É difícil, mas pode ser santo em Valadares. Lá tem um morro que, como que chama? Morro de Ibituruna. O bico de Ibituruna. Pico da Ibituruna. Onde as pessoas pulam de asa delta, não é? Nunca fui lá, mas me falaram. Imagina, ou você se converte ou você pula esse bico da Ibituruna. O pico. Não o bico. Isso mesmo. O bico. Aí, nós hoje pedimos a Deus que, nesse processo da conversão da nossa vida, Ele nos ajude a ter sim a igreja como nosso apoio, a ter a igreja do nosso lado, a ter a igreja que nos ajuda nos momentos que nós caímos, a ser essa religião, a religião que me leva à verdade, mas que cada um de nós tomamos hoje a decisão de nos convertermos por uma pessoa, por alguém, que é Jesus Cristo, que deu a vida por nós e que hoje nós estamos celebrando esse domingo tão maravilhoso que é o Domingo da Misericórdia. Se vocês pensassem o que significa misericórdia, eu fui olhar quando eu estava celebrando, acho que foi quando eu fui celebrar a minha primeira missa do Domingo da Misericórdia. A misericórdia, talvez, o que seria? Seria ter piedade das pessoas, misericórdia? Será que é só ter piedade dos outros, ter misericórdia? E uma das palavras que mais me senti aproximado do que significa misericórdia foi compaixão. Quando nós temos compaixão, quando nós colocamos amor, a paixão, ao ponto que Jesus Cristo fez, Ele se compadeceu de nós, Ele teve misericórdia de nós. Mas a misericórdia de Jesus Cristo, a compaixão de Jesus Cristo, não tem limites. É um abismo de misericórdia, é um abismo de compaixão. Ou seja, não existe limites. Ela atinge todas as pessoas. Nós vemos essa compaixão, essa misericórdia no início da igreja. Como as pessoas viviam. Eu vou fazer aqui uma versão do Donga nesse momento. Só empresta o seu óculos para mim, por favor. Mas é uma versão melhorada, é claro. Né? Vamos supor, na primeira leitura que vocês têm aí, eu tenho que fazer assim, senão eu não enxergo. Eu uso lente, para quem não sabe, eu uso lente. Então, estou parecendo melhorado? Não vai dar, porque eu não enxergo nada. Primeira leitura diz assim:
Atos dos Apóstolos 2,42. Os que haviam se convertido eram perseverantes em quê? Em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na Então, os que eram convertidos eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna e na fração do pão e nas orações. A última pregação do Dunga foi exatamente nesse sentido, a perseverança. Quando ele deu o exemplo da conversão dele, quando ele deu o exemplo daqueles que desejam ser sacerdotes, quando ele deu o exemplo das pessoas dos mais velhos que estão aqui sendo exemplo para os mais novos, ele falava da perseverança, de perseverarmos. E hoje, esse encontro, quando se encerra, nos chama a isso, a perseverança. Se eu sair desse encontro maravilhoso nesse final de semana, com essa decisão tomada de ser perseverante, não importa o que acontecer, não importa o que eu vou enfrentar pela frente, não interessa, mas eu vou ser perseverante. Às vezes as pessoas falam: padre, o que mais foi difícil quando você entrou no seminário? O que mais foi difícil quando você decidiu deixar tudo e ir para o seminário estudar ser padre? Eu dizia: foi deixar os meus amigos, porque depois que eu entrei no seminário, não me chamavam mais para ir em aniversário, não me chamavam mais para ir nas festas também. Eu não podia fazer tudo isso, não podia continuar com a minha vida lá, um pé lá e outro cá. Então nós temos que fazer escolhas na nossa vida, nós temos que fazer renúncias na nossa vida, sem dúvida. Esses jovens, eu falava com o Jamir antes de começar a missa, esses jovens que decidiram fazer parte desse grupo, de estarem aqui nesse final de semana, quantos agora, de hoje em diante, vão começar a olhar diferente para eles? Não achando que, admirados, olhando, nossa, como eles são bons exemplos, vão começar a olhar diferente e dizendo: olha lá, aquele lá está indo na igreja agora, aquele lá todo domingo está na missa, sábado grupo de jovens, eles passam o final de semana inteiro trancado lá numa sala rezando, está tudo doido. Eles estão fazendo uma escolha, e a escolha que eles estão fazendo exige renúncia. Mas Jesus, quando entrou, Jesus ressuscitado, quando ele entrou na sala onde os apóstolos estavam reunidos, Jesus disse algo muito importante, algo que os discípulos não esperavam escutar. Jesus disse: a paz esteja convosco. E Jesus poderia falar: coragem, eu venci o mundo. O Dona falou isso várias vezes numa pregação. Jesus poderia falar: eu dou força para vocês, porque eles estavam passando medo. Se aconteceu isso com o mestre que foi crucificado, imagina nós, discípulos, seguidores dele. Eles estavam trancados, com medo, sem saber o que fazer. Jesus ressuscitado entra naquela sala e diz aquilo que eles não esperavam escutar: a paz esteja convosco. Porque eles poderiam encontrar coragem, eles poderiam encontrar forças, e eles vão encontrar com aquilo que Jesus deixa depois, mas eles não poderiam encontrar no mundo, porque o mundo não pode dar a paz. O mundo não pode me dar a paz, porque o mundo não tem. Aquilo que ele não tem, ele não pode me dar. Jesus, ele fala: a paz esteja convosco, porque só Deus pode nos dar a paz. Depois ele sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Aí Jesus dá a coragem que faltava para eles, Jesus dá a força que faltava para eles com o Espírito Santo, e a perseverança que eles iriam precisar com o Espírito Santo. Queria perguntar para essa jovem aqui: qual é o seu nome?
Maísa, vou perguntar em inglês, gastar meu inglês aí com a Maísa. Maísa, presta atenção. Do you have fun when you come to Brazilian Mass, to Brazilian Church? Do you have fun? Pensa bem. You don't know? Ela não sabe. Segunda pergunta. Do you think we celebrate the Mass? We celebrate with joy? Quantos anos você tem? 9? Tem alguém com 10 aqui? Talvez já descobriu isso. Alguém com 10 anos? Qual é o seu nome? Esse aqui? Você tem 14 anos, rapaz. 15? Então você. O que você acha? Você. Do you have fun when you come to Brazilian Church? Um pouquinho. Do you think we celebrate, when we celebrate our Mass, we celebrate with joy? Fala comigo. Sim. Muito bem. Seu nome é? Ezequiel. Obrigado, Ezequiel. Duas coisas diferentes. Se nós nos divertimos quando nós viemos à missa, e se nós temos alegria quando nós viemos à missa. Eu acho que as criancinhas, os filhinhos de vocês pequenos, quando vê aquele corredor enorme da igreja só para eles podem sair correndo, tentar Schumacher e o outro da Fórmula 1, sei lá, qualquer um outro. Rubinho não, aí também Schumacher e Rubinho não vai dar certo. Felipe Massa, quem sabe. Mas eu acho que eles têm diversão, têm fã, eles têm diversão. Mas nós não viemos à igreja por causa de diversão apenas. Mas existe uma diferença se nós celebramos com alegria ou não. Se alguém lá fora, sem nunca ter entrado aqui, de repente encontra a porta aberta, fala, porta aberta, deixa eu entrar, e vê um monte de gente aqui batendo palma, pulando, a senhora de 80 anos, né, vibrando, ele vai saber, aqui tem alegria, aqui tem alegria. E essa é a diferença que faz quando nós encontramos com Cristo ressuscitado, o Cristo vivo, e quando ainda nós vivemos a cruz, a morte. Isso faz a diferença. Ao sairmos daqui, nós saímos daqui carregando o Cristo ressuscitado. Vamos falar ao vivo. A resposta é vivo, tá bom? Ao sairmos daqui, nós vamos carregar o Cristo vivo. É esse Cristo que nós devemos carregar. Amém? Amém. Então, nessa certeza de que nós somos alegres em Cristo, que vive para sempre, professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador